Shalom. Que a prosperidade, a paz, a inteireza, a saúde e a segurança do Eterno esteja em sua vida. Nós vamos hoje tratar desse assunto, que é um assunto que não deveria ser tão polêmico, mas que devido a muitos, vamos dizer assim, dogmas, ensinamentos, há então uma crença em algo que a gente deve colocar isso diante da palavra, para ver se é uma verdade. Então eu desafio a você a estar até o final desse vídeo e confrontar aquilo que você acredita. Se a palavra de Deus que eu vou trazer aqui não realmente não falar no teu coração e confrontar talvez essa crença, que lhe foi colocada, então você esquece isso. Mas se ela confrontar e realmente você procurar aquilo que você acredita nas Escrituras e olhar que as palavras que eu vou colocar aqui, elas realmente fazem sentido, então é o momento de você parar para refletir e mudar, tá bom? Então eu convido você a estar comigo até o final. Creio que será rápido, será um vídeo curto, mas nós temos que falar sobre esse assunto, porque é uma crença que as pessoas sempre têm, que o crente vai morar no céu. A Bíblia em lugar nenhum afirma isso. A Bíblia afirma a ressurreição dos mortos. A Bíblia afirma que nós encontraremos com o Senhor nos ares. Haverá um arrebatamento, sim, aos ares, para depois de lá descermos à terra. Tá? Então não é uma moradia para o céu. Nós temos que confrontar isso. O que é o céu para você? Muitas vezes quando a gente fala sobre isso, as pessoas questionam, e aqueles textos que falam das ruas de ouro, do mar de cristal, das pedras preciosas, e começam a citar várias coisas, que na verdade a Bíblia ali não está citando o céu, a Bíblia está citando sobre a Nova Jerusalém. E se você prestar atenção no Apocalipse capítulo 21, 22, você vai encontrar que essa Nova Jerusalém, ela desce do céu, e desce do céu para uma nova terra, ou esta terra restaurada. Porque Pedro diz que essa terra que nós temos hoje, ela passou pelas águas e agora ela está destinada a passar pelo fogo. Uma limpa, outra purifica, para que ela seja renovada para a habitação dos justos, dos filhos de Deus. Vamos ver se o que eu estou dizendo é verdade. Tá? A palavra do Senhor diz em Salmo 115, 16, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. O homem, mesmo depois de ressuscitar, ele continuará sendo filho do homem. Ele vai continuar sendo homem. Alguém diz que seremos anjos. Isso não é verdade. Yeshua fez uma correlação quando tratou da questão dos casamentos, que falaram sobre a ressurreição, e ele diz como os anjos que não se casam não se dão em casamento. Não diz que ninguém se tornaria anjo. Tá? Então, vamos pensar bem. Yeshua é a primícia dos ressurretos, e logo nós seremos aqueles que depois seremos ressuscitados. Como é que Yeshua ressuscitou? Yeshua, Jesus Cristo, ressuscitou com carne e osso. Quando ele se encontra com os seus discípulos e ficaram ali admirados, ele disse: olha, eu não sou um espírito, porque no espírito não tem carne e osso como eu tenho, toque em mim. Foi o momento então que Tomé foi lá tocar nele. Então olha só, ele tem carne e osso, foi assim que ele ressuscitou, e nós também precisamos ressuscitar. Esta palavra tem que ser confirmada, essa palavra tem que ser acreditada, tá? É uma base de doutrina dos apóstolos, a ressurreição dos mortos. Ressuscitar é voltar a ter corpo, então é sermos homens. E aí é bem interessante, porque nós temos no livro de Mateus, no capítulo 5, as bem-aventuranças. E há uma bem-aventurança que Yeshua chama e fala sobre os mansos. Então, quando ele fala dos mansos, ele vai dizer que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Capítulo 5, versículo 5 de Mateus. Você pode confirmar na sua Bíblia. Nós também encontramos muitas passagens falando sobre isso em Salmos. Salmo 137, 11, você vai ouvir a mesma coisa: os mansos herdarão a terra. Se nós vamos viver no céu, por que o próprio Messias está falando que esses mansos herdarão a terra? Herdar a terra se ninguém vai viver mais na terra?
Então, vamos pensar bem. Salmo 37, 29 diz: os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Nós vamos ver Salmo 115, 16, não, já falei, né? Salmo 115, 16, os céus são os céus de Deus, mas a terra deu ao filho dos homens. E João 3,13. João 3,13 diz o seguinte: ninguém subiu ao céu, senão o que do céu desceu, o Filho do Homem que está no céu, falando a respeito de Yeshua, o Messias. Ninguém subiu ao céu. Isso é até bom você parar, não é o assunto de hoje, mas você parar para pensar. E os antigos que morreram e que você tem certeza de que eles herdaram a salvação, como Abraão, Isaac, Jacó, Davi, tantos homens, né? O próprio Moshe, Moisés. Aonde esses homens estão? Porque a própria palavra aqui em João 3,13 diz que ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Né? Então, assim, para a gente poder parar para pensar um pouco mais, tá certo? É necessário que você examine as Escrituras. Não fique apenas de ouvir o que alguns contam. Então, assim, nós podemos ver aqui textos que já começam a tratar essa posição de onde o homem habitará mesmo, tá? A gente pode falar um pouco da escatologia, mas não é o assunto agora que a gente quer tratar, até porque não seria num tempo tão curto se a gente fosse falar dessa questão escatológica. Mas nós vamos ver o próprio João em Revelação ou no Apocalipse, capítulo 21, e ele vai dizer: eu vi renovado novos céus e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e nela já não há mais o mar, né? Não havia o mar. E aí ele diz que viu também a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo da parte do Eterno, vindo dos céus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Então ele está vendo agora ela vindo dos céus, essa cidade santa, a nova Jerusalém. Se você continuar lendo o texto de Apocalipse, você vê que o próprio Eterno, como Messias, vem habitar na terra, habitar a partir de dentro dessa cidade renovada, essa nova Jerusalém que desceu do céu. E assim nós podemos concluir que a palavra do Eterno, ela é completa. Ela nos mostra que o projeto de Deus na criação do homem foi dar ao homem uma habitação. E o homem que não tinha pecado. O problema é que o homem traz a morte para o mundo. E Yeshua vem tirar a morte e colocar a vida. E aí o Senhor vai fazer o quê? Levar agora a purificação desta terra para que o homem possa habitar, o justo possa habitar, para que aquele que é manso possa habitar, para aqueles que conhecem e vivem segundo o reino de Deus possam habitar nesta terra. Esse é um projeto de Deus, é um projeto que não podemos dizer que foi um projeto que fracassou. Pelo contrário, o Senhor nos colocou nessa terra, nos fez ser aperfeiçoados e aperfeiçoará os nossos corpos para que possamos habitar numa nova terra. Sabe, amado, não tem um contexto para uma vida que os crentes possam viver apenas com a cabeça lá em cima e tendo total irresponsabilidade com as coisas dessa terra. Com aquilo que o Senhor pediu, a oração de Yeshua foi: venha o teu reino. Que nós possamos implantar o reino de Deus aqui e agora. Que possamos assim, quando Yeshua chegar, sermos aqueles que falará, ou daqueles que receberão a ele, dizendo: Baruch haba b'shem Adonai, bendito o que vem em nome do Senhor. Que nós possamos ser estes, sim, que a terra esteja com todas as condições, aqueles que querem, aqueles que são mansos, aqueles que aprenderam a viver segundo os padrões celestiais, para que possamos trazer o reino de Deus a essa terra. Essa é a nossa responsabilidade. Tem muita gente querendo sair daqui de uma forma irresponsável, mas o Senhor te chama a uma responsabilidade para trazer o reino de Deus a essa terra, e assim
vivermos e sabermos que Ele trará a sua nova Jerusalém, habitação para que Ele possa estar no nosso meio, Ele ser o nosso Deus e nós sermos o seu povo. Que Deus assim te abençoe grandemente, em o nome de Yeshua. Shalom.